Salmo 143, versículo 10. Assim está escrito: ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. O salmista Davi, durante a sua vida, ele fez muitas orações. Constantemente na sua vida, durante a sua caminhada, até examinando o saltério, o inário de Israel nas suas canções, nós sabemos que Davi orava bastante. E eu quero refletir com vocês acerca de um pequeno trecho da oração que ele fez no Salmo 143, notadamente para o nosso aprendizado, o versículo 10. Ele faz o primeiro pedido a Deus nesta oração. E qual foi o pedido que ele fez a Deus? Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós podemos ver que Davi, ele era um homem humilde, porque para ser ensinado é necessário ter humildade. Existem muitas pessoas que não aprendem ou que pouco sabem porque não têm humildade para receber o ensino, a orientação, o aprendizado. Todavia, Davi nos ensina, através desta oração, quando ele pede a Deus, ensina-me a fazer a tua vontade. Se Davi pede a Deus para ensiná-lo, significa dizer que ele precisava ainda aprender. Se ele já sabia alguma coisa, mas ele tinha consciência de que não era ainda o suficiente. Ele precisava ser mais orientado, ele precisava ser mais instruído, ele precisava ser mais capacitado. Aí ele pede a Deus, ensine-me a fazer a tua vontade. O pedido dele é especial. O pedido dele merece uma atenção mais apurada. Além de Davi pedir a Deus para que o ensinasse, ele define o objetivo através do qual ele queria ser ensinado. Ele queria que Deus lhe ensinasse a fazer a sua vontade. Sabe, meus irmãos, o pedido de Davi, o desejo que ele tinha, deve também ser o nosso pedido e o nosso desejo. Ele queria que Deus lhe ensinasse para que ele aprendesse a fazer a vontade de Deus. Às vezes, nessa escola, nesse estudo diário, sistemático, constante, a disciplina da vontade de Deus, muitas vezes, para nós, se torna um processo doloroso, porque Deus se utiliza quase sempre de circunstâncias,
de situações, até de adversidades, através das quais ele vai, na sua pedagogia, nos orientando, nos moldando, nos lapidando, nos aperfeiçoando. Davi, ele pede a Deus: ensina-me a fazer a tua vontade. Interessante, às vezes a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, mas ele não faz a vontade de Deus. Até sabe, conhece as Escrituras, conhece algumas partes das Sagradas Letras, é habituado à liturgia da igreja, está há muito tempo na caminhada de fé, tem alguma experiência ou alguma inteligência para assimilar aquilo que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, mas eu encontro aqui alguma coisa interessante que precisa ser avaliada. Observe a fazer a tua vontade. Primeiro, ele queria que Deus lhe ensinasse. Ele queria aprender. Ele necessitava de uma orientação, de uma pedagogia, de um ensino. Segundo, a disciplina que ele queria aprender era a vontade de Deus. Agora, ele queria não apenas ter conhecimentos, orientações daquilo que era e é a vontade de Deus. Ele queria que Deus lhe ensinasse a fazer a sua vontade. Aí, irmãos, nesse ensino é que eu digo que às vezes é um ensino doloroso. Às vezes é um ensino que Deus vai nos levar a situações adversas, a lugares que geralmente não queremos ir, a situações que geralmente não queremos passar, mas é o processo de aprendizado para que nós possamos não apenas conhecer, não apenas saber a vontade de Deus, mas, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Vocês sabem, a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita, conforme está registrado em Romanos, capítulo 12. Sim, meus irmãos, às vezes nossa vontade é má, mas a vontade de Deus sempre é boa. Às vezes a nossa vontade é desagradável, mas a vontade de Deus é sempre agradável. Às vezes, geralmente, nossas vontades são imperfeitas, mas a vontade de Deus, ela é perfeita. Sim, o Senhor vai nos ensinar cada vez mais, não apenas a conhecer, mas principalmente a fazer a vontade de Deus. Isso é um aprendizado diário. Isso é um aprendizado constante. Sabe por quê? Porque fazer a vontade de Deus é lutar contra a nossa natureza humana caída. Fazer a vontade de Deus é lutar contra os nossos impulsos, as nossas emoções, os nossos sentimentos.
os nossos desejos, às vezes egoístas. Então, é necessário uma luta, sabe? O nosso maior inimigo não é o diabo. O nosso maior inimigo não é o sistema mundano. O nosso maior inimigo é a nossa natureza caída que está em nós. Desta forma, o nosso maior inimigo se constitui nós mesmos. Bem, Davi ora a Deus dizendo: eu gosto de avaliar, eu gosto de fazer a ponderação no texto, de maneira cuidadosa e detalhada, porque é assim que a pessoa aprende. É assim que a pessoa descobre verdades ainda ocultas. Veja como diz o texto. Talvez você conheça, já tenha lido, e ainda não tenha prestado a devida atenção para a riqueza de detalhes. Primeiro, ele diz na sua oração: ensina-me. Segundo, ele diz na sua oração o que era que ele queria que Deus lhe ensinasse. Lhe ensinasse a vontade de Deus. E a vontade de Deus pelas Escrituras é boa, é agradável, é perfeita. Aí ele esclarece de maneira objetiva: ensina-me a fazer. Ele queria não apenas saber, ele queria fazer a vontade de Deus. Sabe, saber qual é a vontade de Deus até que tem um valor. Mas se a pessoa sabe qual é a vontade de Deus, mas se ela não faz a vontade de Deus, aí o fato de saber a vontade de Deus não tem nenhum valor para tal pessoa. Porque ela sabe, ela conhece, mas ela não faz. E para fazer a vontade de Deus, é necessário a pessoa ter uma ajuda superior, uma ajuda do céu, uma ajuda divina. Caso contrário, não conseguirá na sua vida executar, fazer a vontade de Deus. Eu vou seguir na narrativa, mas ainda dentro da vontade de Deus. Jesus, como sempre, é o nosso exemplo mais perfeito. Ele é exemplo em tudo, em todas as áreas. Eu vou chamar a sua atenção para um episódio que você já conhece. Aí a repetição, ela é didática. Você conhece o capítulo 4 do Evangelho de João. Com uma mulher samaritana. Depois daquele diálogo, depois daquela experiência que a mulher teve com a pregação gloriosa do nosso mestre, a Bíblia diz que os discípulos foram à cidade na tentativa de comprar alimento. Eles haviam saído da Judéia para a Galiléia. Jesus saíra da Judéia para a Galiléia e a Bíblia diz que era-lhe necessário passar em Samaria. A necessidade não era apenas geográfica, era também geográfica. Da Judéia para a Galiléia, geograficamente, inevitavelmente, a pessoa passa em Samaria. Mas quando João diz que era-lhe necessário passar em Samaria, era principalmente
pelo fato de que naquela cidade, naquela aldeia, havia uma mulher extremamente necessitada e Jesus ia resgatar aquela vida. E através dela, muitas outras chegariam ao conhecimento da verdade. Bem, o que eu quero destacar é que os discípulos foram à cidade comprar alimentos. Aí, quando eles voltaram, Jesus disse para eles: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Os discípulos ficaram intrigados, ficaram surpresos. Trouxe-lhe porventura alguém alguma coisa de comer? Eles não estavam entendendo qual era a comida de que Jesus tinha para lhes dar naquela hora. Eles não estavam compreendendo o que Jesus estava a lhes dizer. Às vezes isso acontece com muita frequência, irmãos, de nós entregarmos uma mensagem e o povo não assimila, não entende, e às vezes, por não entender, por não assimilar, às vezes até murmura. Jesus disse a eles: uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Eles olharam uns para os outros, irmão Paulo, demais irmãos, e começaram a questionar: trouxe-lhe porventura alguém alguma coisa para comer? Aí Jesus esclarece, aí ele diz: a minha comida consiste em fazer. A gente sabe, mas não faz. Eu estou destacando aqui, consubstanciando a oração de Davi do Salmo 143, versículo 10, quando ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Aí eu volto ao texto que vai referendar o que eu estou dizendo. Jesus diz: a minha comida consiste em fazer. Eu chamo a sua atenção para isso. Os verbos da primeira conjugação são terminados em AR. Os verbos da segunda conjugação são terminados em ER. E os verbos da terceira conjugação são terminados em IR. E eu estou destacando aqui o verbo fazer. Jesus disse: a minha comida consiste, baseia-se, fundamenta-se em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que comida maravilhosa! É a comida que subsiste para a vida eterna. Glória a Jesus! Louvado seja o seu nome para sempre. Se você deseja fazer a vontade de Deus, então você precisa continuar nessa oração de Davi. A do Salmo 143, versículo 10. Até agora, eu estou na parte A do texto e eu poderia seguir ainda pelo menos mais meia hora, mas eu tenho que remir o tempo. A primeira parte da oração: ensina-me a fazer a tua vontade. Aí ele justifica o seu pedido. Ele apresenta os a fazer a sua vontade. Aí ele justifica: pois
és o meu Deus. Davi, ele tinha segurança em afirmar que o Deus de Israel, o Deus único, indivisível, perfeito, imanente, todo-poderoso, era também o seu Deus pessoal. Ele sabia que o Deus de Israel era o seu Deus. Ele tinha experiências com Deus. Você lembra aquilo que Paulo disse à igreja em Filipos? Filipenses capítulo 4, versículo 19. É assim, um assunto vai para outro assunto, mas é dentro da ideia central. Aqui eu não fico divagando entre vários pensamentos. Eu gosto de salada, mas na mensagem não tem salada. É objetiva, é prática, é direta e é textual. Aí o que é que eu estou dizendo? Estais lembrado? Dentro desta linha de raciocínio, lá de Filipenses 4:19, o apóstolo Paulo dizendo: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. O meu Deus. Irmãos, nós precisamos ter experiências pessoais com Deus. Vamos ao segundo pedido de Davi na oração. Salmo 143, versículo 10. Segundo pedido: guie-me o teu bom espírito por terra plana. Só faz a vontade de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Davi, ele pede, ele se entrega voluntariamente para que o Espírito Santo lhe guiasse. Estás disposto a seres guiado pelo Espírito? Não pelas paixões mundanas, não pelas concupiscências deste século vil, Davi diz: guie-me o teu bom espírito. Ele está falando do Espírito Santo. Observa que Espírito está grafado aqui na Bíblia. Grafa-se com E maiúsculo, está indicando que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Davi, ele pede: guie-me o teu bom espírito. O cristão guiado pelo Espírito Santo, ele faz a vontade de Deus. Guiado pelo Espírito Santo, ele realiza a vontade de Deus. Aí ele finaliza: guie-me o teu bom espírito por terra plana, por terrenos aplainados. Sabe, irmãos, quando nós nos entregamos ao Espírito, não de maneira irracional, não de maneira inconsciente, mas quando nós de maneira racional, de maneira consciente, de maneira voluntária, deliberada,
nós entregamos a nossa vida, os nossos planos, os nossos projetos, até as nossas ansiedades. Quando nós entregamos todo o nosso ser, Espírito, guia a minha vida. Espírito, guia a minha vida por terras planas. Aí nós estamos prontos para executar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração de Davi, queira Deus, seja a nossa oração sincera. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terra plana. Amém.